Prontinho, Raquel. Gente, boa tarde. Estamos iniciando aqui, acho que a primeira sessão, né, das defesas do curso de graduação em Sistemas e Mídias Digitais da Universidade Federal do Ceará. Né? Hoje quem está defendendo é o Jonathan Oliveira Silva, com o título Ferramentas de Comunicação Online no Ensino Superior, Práticas e Percepções de Professores e Estudantes do curso Sistemas e Mídias Digitais. Né? Com a presença dos professores, né, José Ares Castro Filho, a professora Luciana de Lima, os dois professores doutores, com a minha orientação, né, eu, né, professora Raquel Santiago, certo? Então, né, como todos nós sabemos, dar boa tarde também ao Thales, que está aqui participando dessa sessão, né? O Jonathan já está desenvolvendo esse trabalho há algum tempo, né? E era para ele ter finalizado ano passado, né, mas com muitos trabalhos, né, ele não conseguiu finalizar e finalizou esse semestre, mas aí como eu estou afastada para o pós-doutorado, eu não pude, né, ficar oficialmente na orientação, né, no sistema. Então, a professora Luciana e o professor Aires seriam já da banca, que a gente já tinha conversado, né, e com a professora Luciana, a professora que também acompanhou o Jonathan, né, na sua bolsa de estudos, convidei a professora Luciana para ser, né, a orientadora, né, pelos trâmites de sistema, né, mas tenho certeza que Luciana também ensinou muito ao Jonathan nesse tempo, né, de bolsa que ele teve, a gente percebe pela escrita, né, pelas discussões, né, pelo interesse de estudos dele, que a professora Luciana, né, junto com o seu grupo da Tecnodocência, colaborou muito para esse processo de aprendizagem do Jonathan na sua formação acadêmica, certo? Então, o Jonathan vai ter 20 minutos de apresentação, eu disse para ele que era de 20 a 25 minutos, né, ele já colocou aí os 20 minutos, e aí logo depois a gente abre, tá, para as contribuições da banca e agradecer, tá, vocês dois por terem aceito. Nesse fim de semestre, a gente sabe como é turbulento, né, ainda mais com Copa do Mundo. Nossa banca estava prevista para ser dia 29, né, acabou que a gente ia adiar de qualquer jeito, né, porque ontem teve Jogo do Brasil. E é isso, tá, gente? Muito obrigada. E vamos iniciar aí com a fala do Jonathan, tá, Jonathan? Tá certo. Posso começar já? Pode. Certo. Boa tarde a todos, né? Meu nome é Jonathan Oliveira. Vou apresentar hoje o TCC de título Ferramentas de Comunicação Online no Ensino Superior, Práticas e Percepções de Professores e Estudantes do curso de Sistemas e Mídias Digitais. Esse trabalho foi orientado pela professora doutora Raquel Santiago Freire. Aqui o sumário, indo desde a contextualização até as considerações finais. É bom, né? Para entender esse trabalho, precisamos olhar primeiro para a forte presença da cultura digital hoje, né? Tanto no nosso cotidiano quanto na nossa educação. Como aponta Kensky, as tecnologias não são apenas ferramentas, mas elementos que transformam a nossa cultura e, consequentemente, as práticas pedagógicas, né? Podemos ver isso durante a pandemia da Covid-19, recentemente, quando o ensino remoto emergencial forçou a maior parte da comunidade acadêmica a uma imersão tecnológica, em que o estar junto, tanto entre professor e aluno, quanto aluno e aluno, passou a ser mediado pelas telas, né? Contudo, com o retorno às aulas presenciais, essa mediação não foi totalmente descartada, ela foi adaptada ao cotidiano acadêmico. O curso de Sistemas e Mídias Digitais apresenta um cenário de destaque para essa análise, pois lida com um público que já possui naturalidade no uso dessas ferramentas, como nativos digitais, em sua maioria, o que nos permite investigar não apenas o se as ferramentas são usadas, mas o como elas impactam a percepção de professores e alunos. A principal motivação para essa pesquisa vem da minha própria vivência na CMD, né? Eu iniciei minha graduação no semestre de 2021.1, durante o ensino remoto. Nesse período, eu presenciei o papel que as ferramentas como o Discord, o Google Meet, o WhatsApp e o Solar desempenharam na nossa comunicação
para garantir a continuidade do ensino. Aí, com o retorno às aulas presenciais, a expectativa era que a comunicação voltasse a ser feita apenas pelos canais oficiais, como o SIGA, o e-mail, ou ainda o Solar, no caso. Mas não, os professores incorporaram e adaptaram o uso dessas tecnologias para além da sala de aula, buscando manter a agilidade e a flexibilidade conquistadas no período emergencial. A partir disso que surgiu o interesse em entender quais práticas e ferramentas continuam sendo utilizadas na comunicação entre professores e estudantes do SMD. O problema que motivou essa pesquisa surgir justamente dessa transição, né, do remoto para o presencial, por mais que o uso dessas ferramentas tenham sido amplamente adotados, apenas isso não garante uma comunicação efetiva, né? Sem uma reflexão sistemática sobre essa utilização, essas ferramentas, ao invés de ajudarem, elas podem gerar desafios ou obstáculos, como a sobrecarga de informações e a dificuldade de estabelecer limites entre os espaços formais e informais da comunicação. Fica até aqui a dúvida, né? Será que essas ferramentas estão realmente ajudando ou estão só gerando confusão? Dessa forma, a pergunta central dessa pesquisa é como professores e estudantes do curso de Sistemas e Mídias Digitais utilizam e percebem as ferramentas de comunicação online no processo de ensino e aprendizagem? Para responder essa pergunta, nosso objetivo geral foi analisar as práticas e percepções sobre o uso dessas ferramentas no SMD. Para alcançar essa meta, nós traçamos 4 objetivos específicos. Primeiro, identificamos quais ferramentas são mais utilizadas pelos professores, né? Em seguida, buscamos investigar como elas auxiliam na interação e a comunicação diária entre professores e estudantes. Depois, avaliamos a percepção dos alunos quanto à eficácia dessas ferramentas para promover o engajamento e a participação nas atividades acadêmicas. E, por fim, identificamos as principais vantagens e os desafios encontrados no uso dessas tecnologias. Para embasar essa pesquisa, eu estruturei o referencial em 4 pilares: na cultura digital, nas tecnologias digitais de comunicação e informação, TDICs, nos ambientes virtuais de aprendizagem, os ABAs, e nas ferramentas de comunicação online utilizadas no ensino. Primeiro, a cultura digital, que pode ser entendida como um ecossistema dinâmico que transforma os modos de interação, colaboração e produção de conhecimento impulsionadas pelas tecnologias digitais. Para entender como isso afeta na educação, precisamos conhecer 2 conceitos. O primeiro é a comunicação ubíqua de Kensky, que é um fluxo contínuo. Hoje, a comunicação no ensino não é mais restrita à sala ou ao tempo de aula, ela vai além disso. É o que justifica, por exemplo, um aluno tirar uma dúvida no Discord às 10 horas da noite no domingo. Não é recomendado, mas acontece, né? O segundo conceito é o de ciberespaço, de Pierre Levy, que ele define como um espaço do saber, onde a inteligência coletiva se desenvolve, permitindo que os alunos tirem dúvidas com outros alunos, sem precisar esperar pelo professor. Dessa forma, a comunicação deixou de ser vertical e hierárquica e passou a ser uma rede horizontal, onde todos colaboram de forma autônoma, né? Mas a tecnologia sozinha, ela não ensina, e é aí que entra o papel do professor. Cruz aborda o conceito de mediação pedagógica, onde o docente age como um facilitador, ajudando o estudante a transformar o acesso de informações em conhecimento. Como uma extensão disso, Oliveira e Silva explicam o conceito de mediação tecnológica, na qual o professor não escolhe usar o Discord, na qual explica o porquê o professor escolhe utilizar o Discord baseado numa avaliação, e a partir da avaliação que ele conclui que os recursos daquela ferramenta são a melhor opção para atingir. Foi nas TEDx, não apenas como hardware ou software, mas como elementos que reestruturam a educação. Segundo Barroso e Antunes, a tecnologia só facilita a prática docente quando é utilizada de forma planejada. A eficácia no ensino depende muito mais da intenção de quem a usa do que da sofisticação da tecnologia em si. Mas esse uso não é isento de desafios, que podem ser tanto estruturais quanto didáticos. E é por isso que é importante o professor ter a capacidade de articular de maneira criativa ou improvisada diferentes recursos para engajar os alunos, que é o que Vidal e Mercado chamam de bricolagem.
terceiro pilar foca nos ambientes virtuais de aprendizagem, e segundo o Hayashi, são sistemas estruturados para apoiar o ensino e a aprendizagem. Eles vão além de um simples repositório de arquivos, permitindo a mediação da comunicação e o acompanhamento das atividades acadêmicas. O principal ponto aqui é a centralização, né? De acordo com o Araújo, ao concentrar cronogramas, notas e materiais em um só lugar, o AVE evita a fragmentação da informação e dá ao estudante as condições para autorregular os estudos, né? Como exemplo aqui, eu trouxe o Solar, desenvolvido e utilizado aqui na UFC, e a interface do Moodle utilizada pelo FCA. O quarto pilar trata das ferramentas de comunicação online em si. Aqui a gente vê esses sistemas não apenas como tecnologia, mas como espaços de mediação social e construção dialógica. A literatura também revelou que há uma divisão funcional dessas ferramentas em cursos tecnológicos, em que os canais oficiais, como o e-mail e o AVA, impõem uma dinâmica mais engessada e burocrática, enquanto que os aplicativos de mensagem instantânea, como o Discord e o WhatsApp, detêm a interação e a colaboração entre as partes. Contudo, né, o uso simultâneo dessas ferramentas pode ocasionar o borramento das fronteiras entre o formal e o informal, além do risco do burnout digital, né, que é o esgotamento mental e físico decorrente desse uso. O que exige que o professor estabeleça diretrizes claras sobre essa utilização, esse uso, né? A metodologia desse trabalho, A metodologia desse trabalho é classificada como um estudo de campo, natureza aplicada e objetivo descritivo. Eu tentei analisar as práticas e percepções dos professores e alunos sem intervir nelas. Para isso, eu adotei uma abordagem qual e quantitativa. O estudo foi realizado no curso de Sistemas e Mídias Digitais e foi direcionado a todo o corpo docente e discente do curso, destacando a participação voluntária e anônima dos participantes pelo TCLE. Para a coleta de dados, foi aplicado 2 questionários online via Google Forms, um para os professores e outro para os estudantes, os alunos. Ambos foram organizados em 5 blocos temáticos, indo do perfil até os desafios. A nossa amostra final contou com 25 docentes e 65 discentes. Para analisar as respostas desse público, utilizamos da estatística descritiva para as perguntas fechadas e da análise temática de Brown e Clark para as perguntas abertas. Essas, por sua vez, consistiram em fazer uma leitura exploratória de todos os relatos, agrupá-los em eixos temáticos e, por fim, interpretá-los com base no referencial teórico. Agora, chegando nos resultados, eu estruturei eles em 5 eixos principais. O primeiro é o perfil dos participantes, em que podemos ver de cara aqui um contraste de gerações entre os participantes. De um lado, temos um corpo docente maduro e experiente, que se encaixa no perfil de imigrantes digitais, e do outro, um corpo docente predominantemente jovem, com quase 94% possuindo até 30 anos de idade. A maior parte deles já tinha certa familiaridade com as ferramentas antes mesmo de entrar no SMD, o que encaixa eles como nativos digitais, né, o que eu falei na introdução. No entanto, apesar dessa diferença de gerações, no SMD, a tecnologia não é apenas um suporte, né? Ela é a própria identidade do curso, o que, logicamente, já naturaliza o uso dessas ferramentas no curso. Tanto que 95,3% dos estudantes acham que o uso das ferramentas ajuda nos estudos. Agora, no segundo eixo, analisamos as ferramentas mais utilizadas, né? Tanto pelos professores quanto pelos estudantes. Aqui a gente identificou uma nítida divisão funcional, né? Enquanto 88% dos professores utilizam o cigarro como base para registros formais e burocráticos, né? 87,7% dos estudantes apontam o Discord como a ferramenta mais utilizada para a interação rápida. Apesar dessa divisão, as ferramentas elas não competem entre si, mas se complementam, né? Para que a comunicação seja mais efetiva. Morgan define esse processo como um ecossistema híbrido, onde o e-mail e o AVA cuidam da burocracia e da formalidade, enquanto os aplicativos garantem a fluidez e a agilidade na comunicação.
Para aprofundar essa análise das ferramentas, eu cruzei a frequência de uso delas com o tempo de atuação dos docentes, o que revelou ainda mais o comportamento geracional desse público. Notem que o SIGA é quase onipresente entre os professores com até 15 anos de carreira, mas cai para 50% entre os mais veteranos. De forma semelhante, o Discord tem forte adoção entre os docentes mais jovens, mas possui 0% de adesão no grupo com mais de 15 anos de casa, que, em contrapartida, prefere utilizar o WhatsApp como ferramenta informal, com 75% de uso, o que confirma uma tentativa de bricolagem, né, por parte desse grupo, onde o professor mais experiente, em frente da barreira de aprender novas ferramentas complexas, como o Discord, ele tenta bricolar o ensino através do WhatsApp, o que já está integrado ao seu cotidiano pessoal e prático, e é mais fácil de utilizar realmente, né? No terceiro eixo, analisamos as finalidades de uso dessas ferramentas. Com base nos dados, a gente mapeou 5 grandes categorias que conectam a ação docente à necessidade do estudante. A primeira é a comunicação, onde o professor foca em se comunicar com a turma e o aluno busca o acesso rápido a informações passadas pelo professor ou por outros estudantes. Em seguida, a organização, que é voltada à gestão de materiais, cronogramas e avisos por parte dos docentes, e a gestão dos estudos e demandas acadêmicas por parte dos discentes. O esclarecimento de dúvidas, onde o professor busca oferecer suporte e acompanhamento aos estudantes, enquanto o aluno busca esse auxílio, né, dos professores. A interação, onde o professor tenta incentivar a participação do discente, enquanto os alunos tentam se aproximar mais com a turma, incluindo os docentes. E a colaboração, que é incentivada pela criação e fortalecimento de um senso de comunidade, além de permitir o compartilhamento de conhecimentos entre os próprios estudantes. Esses achados, eles provam que o valor das ferramentas no SMD não reside em suas funções técnicas, mas sim nas possibilidades de mediação pedagógica que elas abrem, né? No quarto eixo, analisamos as vantagens percebidas por professores e estudantes, observando como o uso dessas ferramentas de fato transformam as relações pedagógicas. A primeira vantagem foi na comunicação acadêmica, permitindo a continuidade das interações para além da sala de aula. A segunda vantagem foi na organização das atividades, que estimula a autonomia do aluno, gerando uma melhor gestão do seu tempo de estudo. A terceira é no esclarecimento de dúvidas, que permite uma aproximação entre professores e estudantes. E na interação, colaboração e inclusão, pois fortalece o senso de comunidade e amplia a participação discente, até alcançar os alunos tímidos que geralmente não interagem tanto na aula presencial, né? Esses resultados também mostram que a tecnologia na SMD funciona como um ecossistema que une a turma em prol da cooperação. Contudo, essa dinâmica também gera atritos, o que nos leva ao nosso último eixo, que são os desafios. O desafio mais citado foi a resistência à adesão dos estudantes, no caso, apontada por 36% dos docentes e 38,5% dos discentes, o que mostra que apenas a familiaridade com a tecnologia não garante o engajamento, e os próprios discentes têm consciência disso. A segunda mais citada foi a sobrecarga de formações, que afeta mais de 1/3 dos estudantes e 28% dos professores, evidenciando assim o risco do esgotamento digital que eu falei mais cedo, decorrente do uso simultâneo de múltiplos canais e do borramento das fronteiras entre a vida privada e a vida acadêmica. Isso já se conecta com o próximo desafio, que foi a expectativa de disponibilidade, na qual cerca de 33,8% dos discentes se queixam da falta de respostas imediatas por parte dos professores. Por fim, fechando os desafios, chegam os desafios técnicos, em que 28% dos professores relatam sofrer diariamente com esses problemas, né? Esses dados reforçam, portanto, que a eficácia da comunicação não reside na sofisticação do software, mas na mediação intencional e no estabelecimento de diretrizes claras de uso, né? Só assim para impedir que a sobrecarga inflacional e outros desafios aconteçam. Para concluir essa pesquisa,
para concluir, né? Essa pesquisa permitiu compreender que a comunicação no curso de SMD se organiza em um ecossistema digital híbrido, com uma clara divisão funcional. Os canais oficiais garantem o registro formal, enquanto os informais, como o Discord, garantem a agilidade e a continuidade do processo de aprendizagem para dentro da sala de aula. A principal lição desse trabalho foi que a eficácia na comunicação no ensino superior não reside na sofisticação do software, né, mas na mediação docente planejada e alinhada à realidade dos estudantes. Eu reconheço que esse estudo foi um pouco restrito, né, por ficar limitado apenas à realidade única do SMD, que já possui um público com avançado letramento digital. Por isso, eu recomendo a realização de trabalhos futuros que comparem esses dados com cursos de outras áreas, né, para entendermos como a cultura acadêmica de cada área afeta o uso dessas ferramentas. Aqui as referências que eu utilizei. E encerro minha apresentação aqui. Obrigado. Muito bem. Foi 22 minutos, né, eu acho. Não, um pouquinho menos, mas foi... Não, peraí, foi... 17 minutos, né? 17 minutos. Não, eu estou fazendo Ah, sim. Diminuindo errado. Eu nem botei o cronômetro, tá? Tá ótimo. Jonathan. Bem, vamos começar agora, né, as contribuições da banca, né? Vamos começar, talvez, com o membro mais longe ou mais perto do Jonathan? Professora Luciana ou professor Ari? Geralmente, Raquel, eu começo com um membro que está mais externo. E aí, nesse caso, como o Jonathan é meu bolsista, né, eu acho mais interessante o professor Aires falar antes. Tudo bem? Tudo bem. Professor Aires, por favor. Tudo bem. Eu ia dizer, você manda, mas não tem problema não. A Cata aqui. Bom, primeiro, obrigado aí pelo convite. É legal porque, assim, primeira coisa, né, para destacar, participar de um trabalho do SMD relacionado à educação, né, porque eu acho que isso é mais exceção do que prática, né, outros TCCs que eu participei, né, poucos são voltados para a educação, né, então isso para mim já é uma coisa legal, ler um trabalho que tem esse enfoque, essa preocupação, né, e principalmente tratando, né, de tecnologias digitais aplicadas à educação, né, desse fenômeno do uso dessas ferramentas, né, que é algo que faz parte da nossa prática, né, pelo menos de alguns professores, como você listou aí, então é legal a gente ver uma reflexão, né, que vem de fora, assim, né, você como estudante fez um trabalho e está trazendo esses dados, então ajuda a gente a refletir também sobre nossa prática, né, então meu agradecimento já vai aí pela oportunidade de participar aqui do trabalho, né, e já dizer assim, parabéns a você e suas duas orientadoras. Que privilégio, né, Jonathan? Ter duas orientadoras assim desse porte, assim, para um trabalho de TCC, viu? Não é qualquer um que tem essa sorte, não. Viu? Você é um privilegiado, tá? Tá certo? Gostei muito da leitura do seu texto, assim, é muito fluido, tá muito bem escrito, né? Quase não tem erro gramatical, nem erro de digitação, né? Tá muito bem, torna muito fácil a leitura, né, do trabalho, tá certo? Também é outra coisa que a gente tem que destacar, né? E como eu já disse, além do tema relevante, né? Então, um trabalho muito bem estruturado, tá? E o que eu vou colocar aqui são sugestões, são considerações, né? Eu acho que assim, o seu trabalho em si está muito redondinho, eu diria assim, praticamente não tem nada para ajustar, não, entendeu? Mas, é claro, é natural, né, que com a nossa vivência, a nossa experiência, a gente acaba dialogando com o seu texto, né? E eu depois vou encaminhar o trabalho com minhas considerações, tá? Mas entenda isso muito mais como reflexão, oportunidade de refletir, né? Do que necessariamente assim, uma crítica ou algo para diminuir o seu trabalho, tá? Então, natural que ao longo da escrita, ao longo do trabalho, a gente
ou tem uma visão diferente, ou às vezes acaba deixando passar uma coisa ou outra, né? E aí é nosso papel da banca também apontar essas questões, tá certo? E já de cara, eu queria deixar aqui uma recomendação, a mais importante de todas, transforme esse seu trabalho em artigo. Você precisa publicar, entendeu? Porque são dados importantes que a gente tem que difundir, né? Então, mesmo com no final você diz, porque o trabalho tem limitações com isso, com aquilo, todo trabalho tem, né? Mas o seu trabalho tem valor, então tem dados, acho que aí que dá para você transformar aí em 1 ou 2 artigos tranquilamente, tá? Então, eu sei que você está terminando aí, sobrecarregado, mas não deixe passar essa oportunidade, né? Entendeu? Porque eu acho que é uma coisa importante para você, né? E a área de tecnologia na educação vai agradecer essa sua contribuição, né? Poder ter acesso a esses dados e poder refletir sobre eles, tá certo? Então eu vou fazer uma passada em alguns pontos do trabalho, né? Que eu considerei que valem a pena serem comentados aqui, outros que estão no texto aí, você depois olha com suas orientadoras e vê o que é que você acha pertinente ou não, tá? Então eu já queria começar logo na introdução mesmo, a sua primeira frase, né? Quando você define cultura digital, né? Eu acho que tem assim uma imprecisão. E acho que você até é mais fácil de você corrigir isso, porque lá na frente você tem uma seção que você discute cultura digital, né? Porque a cultura digital, ela não é só, você definiu ela muito pelas ferramentas, a internet, dispositivos móveis, né? Mídias sociais, elas compõem, né, esse caldo, esses elementos, né, da cultura digital, mas elas não são a cultura digital. Então, não sei se foi a formulação da frase que deu a entender isso, né? Tá certo? Mas cultura digital é algo muito mais ampla, porque tem a ver com o comportamento, né, que as pessoas têm em relação a esses meios, a esses recursos digitais, né, ou as tecnologias de informação e comunicação. Elas não são as tecnologias, que a tua frase deu um pouco a entender isso. E como eu disse, lá na frente você explica muito bem na tua sessão. Então, só né, esse pequeno ajuste, porque às vezes eu sei como é também, né? A gente escreve a primeira versão, aí o texto vai avançando, ele aprimora e depois a gente acaba deixando passar isso daí, né? E o texto tão bom, esse pequeno deslize, eu não deixaria passar, acho que você pode, né, retificar. Até indiquei um artigo da Bonilla, né, com outra autora que eu não conhecia, mas achei interessante, que ela trata justamente dessa discussão entre cultura digital e cibercultura, e eu acho que ela traz definições assim boas de serem referenciadas, sabe? Então está lá no trabalho como sugestão. E aí, logo em seguida, você também diz assim, ó, que manifesta-se em profundas alterações culturais e sociais. Mas você não diz quais são essas alterações, você diz quais são as áreas, né? No trabalho, na educação, no lazer, mas assim, quais são essas profundas alterações? Então, acho que também poderia deixar isso mais claro, tá certo? Né? E até trazendo dados, né? Por exemplo, como é que as pessoas hoje consomem bens culturais, né? Ou como é que as pessoas buscam informações, tá? Então, acho que você teria como trazer dados acerca disso, né? Para fundamentar melhor o que você está chamando de profundas alterações, tá? E aí, logo em seguida, você também outra que eu acho que dá uma escorregada, que você diz assim, o uso das tecnologias digitais na educação tem promovido uma revolução nos processos de ensino e aprendizagem. Eu acho que esse termo, ele é muito forte, né? Porque, assim, em alguns aspectos a gente tem visto mudanças, em outros não. A gente tem visto muito uso tradicional das tecnologias, né, de informação e comunicação. Então, também deixar mais claro, né? E até, de novo, aí vou lá para a sua conclusão. Na sua conclusão, você mesmo diz isso, ó, não é a ferramenta, né? Mas é a forma como ela é usada para mediar, né, a comunicação, tá certo? Então, também
talvez minimizar isso que você está chamando de revolução, né? Deixar isso mais claro, tá certo? E aí, eu acho que, como eu disse, você fez a introdução, depois você começou a se preocupar com os outros aspectos e meio que deixou isso passar. Aí, mais na frente, você até cita um Morin, né? E diz assim, Morin destaca que a comunicação aberta, facilitada pelas redes digitais, desempenha um papel essencial na aprendizagem significativa. E aí a sua orientadora, co-orientadora, como é da Bolsa, é uma pessoa que é especialista, né, na aprendizagem significativa proposta por Ausubel, né? Mas você não cita o Ausubel, nem disse o que você está chamando de aprendizagem significativa. Né, o conceito do Ausubel, entendeu? Então, deixar isso mais claro. Eu estou me referindo a isso, ou é um sentido mais geral de aprendizagem, né? Que aí você talvez pudesse usar outro termo que não seja significativo, né? Se for do Ausubel, realmente, então, referencie, né? Deixe mais claro o que é. Ficou vago isso daí, tá certo? Pronto. Você vai ver que as considerações são maiores aqui, porque o restante do seu texto está muito bem desenvolvido. Eu acho que os deslizes maiores foram na introdução mesmo. E aí, na próxima página, né, que no meio é a página 15, você define ambientes virtuais de aprendizagem. E aí, eu fiquei assim, poxa, você fez uma sessão do seu trabalho belíssima, eu até destaquei lá, essa aqui está excelente, sobre ambientes virtuais de aprendizagem. Mas quando você aparece aqui, a sua definição é muito imprecisa, é muito vaga, entendeu? Então, se você quer trazer esse termo para a introdução, dê uma definição mesmo, né, precisa, entendeu? Porque ele não é somente, você definiu aqui, ó, concebidos como cenários que integram múltiplas mídias e interfaces para a interação entre alunos e professores. Isso não é a definição de ambiente virtual de aprendizagem, e você sabe disso porque lá na frente você definiu ele, né, de maneira precisa, entendeu? Né? Então, aqui você pode dizer que são elementos, né, ou como eles podem ser usados, tá? Então, só deixar isso, né, mais claro, tá? E traz aquilo que você fez lá na frente, fez tão bem, né? Tá certo? Então, acho que esses são os principais, assim, elementos, né, que eu diria assim, conceituais, que aparecem bem no começo do texto. E que o seu trabalho lá na frente traz essas definições muito melhores. Então, é só usar o que você já tem, tá? Uma outra imprecisão que eu vi no teu trabalho, que aparece muito, é que, ora você chama processo de ensino e aprendizagem, ora você chama processo de ensino, ora você chama processo. Você não usou uma padronização, tá? Aí eu deixo também você de definir isso com suas orientadoras. Eu gosto de usar, né, processos, no plural, de ensino e de aprendizagem, como dois processos, né, que são distintos, mas são relacionados. Mas tem muitos autores que preferem chamar processo de ensino, aprendizagem, né? Então, aí eu acho que não tem tanto problema, mas é importante que isso esteja padronizado ao longo do texto, né? Então, é bom você retificar isso daí, tá? O padronizado, tá certo? No seu referencial teórico, como eu lhe disse, você discute muito bem cultura digital, da sua discussão, tá? Mas eu senti falta de você relacionar melhor a cultura digital e cibercultura. E por que é que eu vou dizer isso, inclusive? Porque lá no final do seu trabalho, acho que nas conclusões, considerações finais, a sua discussão vai para a cibercultura, não vai para a cultura digital. Então, tem elementos que você começa a usar como se eles fossem a mesma coisa. Esses dois termos não são a mesma coisa, né? Tá certo? Eles têm uma relação, tá? Mas, por exemplo, o termo cibercultura foi proposto no final pelo Pierre Levy, né? E o termo cultura digital só a ser usado mais recentemente, tá? Então, acho que, né, é legal trazer essa discussão. Inclusive, você fez uma cadeira na graduação sobre cibercultura, então também, né, suficientes para fazer essa discussão e deixar mais claro. Tá? Ok?
E aí tem alguns aspectos aí de normatização, de formatação, eu não vou ficar comentando um a um não, porque está no texto, depois você olha o que é pertinente ou não corrigir, né? Tá certo? Eu vou pegar mais aspectos conceituais, né, que eu acho que vale a pena, que merecem ser destacados. Pronto. Um outro pequeno escorregão no seu texto, né, quando você fala de nativos digitais, tá? Primeiro porque você usa uma referência, né, que não é a referência original, né? Esse termo foi proposto pelo Prensky, né, Mark Prensky, tá? Então é importante que, se você quer usar esse termo, você cite o autor original, né, e não autores que usaram esse termo depois. E segundo, aí de novo, aí eu vou trazer a minha visão. Esse termo, ele sofre críticas, né, por uma série de autores, inclusive eu sou um que faço críticas a ele, porque o próprio termo nativo e imigrante, e aí independente de ser digital ou não, ele tem um aspecto de preconceito embutido, né? Porque quando eu digo que existe diferenças ou culturais ou intelectuais entre nativos e imigrantes, eu estou me baseando em dados que muitas vezes não são precisos, né? E aí, por exemplo, eu pego a realidade brasileira, né? Por exemplo, eu posso dizer que os jovens que nasceram, né, com você, né, nasceram nos anos 2000, né? Mais ou menos isso, Jonathan? 2002. Olha aí, né? Da idade da minha filha, 2002. Eu posso dizer que os jovens que nasceram nesse ano, nessa década, né, nos anos 2000, no Brasil, são todos nativos digitais? Não, né? Não. Por quê? Nem todos conseguem, né, ter essa capacidade. Porque nem todos têm acesso aos bens culturais. A gente tem uma sociedade que é extremamente desigual, né? Então, quando eu atrelo isso, a ideia de nativo, aquelas pessoas, do mesmo jeito como eu não gosto muito do termo geração X, Y, Z, né? Assim, a não ser quando eu me posiciono criticamente em relação a isso, eu deixo muito claro. Nativos digitais são as pessoas que nasceram em determinado período e tiveram acesso de forma sistemática a bens tecnológicos, né? Entendeu? Aí sim eu posso até usar, relativizando o termo, me posicionando criticamente em relação ao termo, entendeu? Como eu digo, eu prefiro não usar, mas se você usa, que você use de forma crítica, tá certo? Tá? E aí, por exemplo, eu nasci em 1965, ó, olha só, jamais seria considerado nativo digital, né? Tá? Mas eu tenho certeza que eu tenho uma relação com a cultura digital muito maior do que tanto pessoas da minha idade, quanto pessoas até que nasceram mais, né, que são mais jovens, entendeu? Pelo meio, pela área que eu trabalho, né, pelo meio que eu transito, entendeu? Então, esses termos aí, né, eles trazem uma imprecisão e que talvez, inclusive, para o seu trabalho, nem sejam tão importantes, porque nem é isso que você está querendo, né, investigar. Então, ter só esse cuidado, né, quando for fazer essa utilização, tá certo? De novo, isso não desmerece o seu trabalho, que eu acho que é um trabalho muito bom, né? Tem coisas muito boas, mas são pequenos, né, deslizes que é normal a gente cometer, tá certo? Como eu disse, gostei muito da sua sessão de ambientes virtuais de aprendizagem, né? Acho que você sistematizou muito bem, tá? Aliás, o referencial teórico do seu trabalho, aqui um aspecto que eu estou destacando, está muito bem escrito, tá? A única coisa eu acho que eu senti falta da sua sessão de referencial teórico foi um fechamento ao final. Você tem as sessões, as diferentes sessões, eu acho que no final faltou, né, tentar fazer uma amarra desses diferentes conceitos que você discute, entendeu? Né, foi a única coisa que eu senti falta, mas como partes isoladas, ela está muito bem discutida, né? Tá? Sua metodologia também está muito bem delimitada, você deixa muito claro, né, quem são seus sujeitos, né, quais instrumentos, né, você usou, tá?
Então, isso aí está bem, bem estruturado mesmo, né? E aí, talvez a única observação que eu faço, né, quando você vem nos resultados já, quando você fala perfil dos participantes, embora esse perfil tenha sido obtido depois, né, da pesquisa, ele é o perfil dos seus sujeitos. Então, talvez você pudesse ter optado para colocar isso na metodologia, porque caracterizar, né, o perfil é muito mais um aspecto da metodologia do que dos resultados, entendeu? Mas aqui é sugestão, né? Consideração, não é algo que você tem que fazer alteração, não, tá? Gostei, assim, da maneira como você apresentou os dados, acho que está muito bem sistematizado, né? Eu acho que teus dados, e você mesmo traz isso, né? Eu acho que talvez a grande limitação, e isso não é culpa sua, é a realidade do trabalho, né? É que realmente o número de respostas dos estudantes em comparação com os professores foi muito pequeno, né? Eu até lamento, né? Porque o seu trabalho está tão bem estruturado, né? Mas é o que você tinha, né? Então isso não vai validar, não vai impedir o seu TCC, não. Mas isso é realmente uma limitação. E eu acho que isso prejudica quando você tenta fazer cruzamentos e comparações entre esses dois públicos, entendeu? Tá? Porque você tem uma amostra muito maior de professores, né? Eu não vou usar o termo significativa, porque não tem, né, no estatística paramétrica no trabalho, mas você tem uma amostra muito maior de professores, né, que representa melhor o corpo de professores do que dos estudantes, entendeu? Né? Então, isoladamente, os dados são ok de você falar, acho que está, né, mas quando você tenta fazer comparação entre os grupos e tirar conclusões a partir disso, eu acho isso problemático, entendeu? Porque como os números são muito diferentes e como você não aplicou nenhuma estatística, né, para poder dizer se isso realmente tem sentido, né, ou como a gente usa o termo, se as diferenças ou os dados são significantes, então eu acho que tem alguns, como eu disse, comparações ou cruzamentos que talvez seria melhor você não ter feito, entendeu? Que você poderia ter feito separado, né? Resultado dos professores, resultados dos alunos, como é que ficaram, entendeu? E os dois são válidos aí nesse caso, né? Tá certo? E até, de repente, como eu disse, podem ser os dois artigos, né? Você pode, de repente, fazer um artigo focado nos professores e outro focado nos alunos, entendeu? Porque quando você pega uma amostra muito pequena, eu não tenho como dizer, será que essa amostra não está viciada? Como é que eu sei que ela realmente representa uma parcela dos alunos do SMD, né? Então isso fica meio, né? Até porque foi muito menor mesmo do que o dos professores, né? Porque acho que foram 40 professores, essa eu estou de memória aqui. Participaram? Foi 25. Ou 25 professores, né? Isso. 25 professores, de um total de... E 40, né? 40, ó, quer dizer, foi um número expressivo, né? Mais da metade, né? Entendeu? E já de estudantes foram 40 estudantes. 65. Hã? 65 estudantes. 65 estudantes, né? Isso. 65 estudantes, mas de um universo, né? Sei lá, de 300, 400, né? 700. 700, olha aí, né? Então, menos de 10%. Foi. Né? Então, daí ficam realmente comparações complicadas, né? De se fazer, tá? Tá certo? Como eu digo, quando eu comparo os grupos entre si, tá? Uhum. Isoladamente, os dados, né, estão ok, tá certo? Mas quando eu comparo os grupos entre si e não uso nenhuma estatística, né? Então isso pode dar problemas, né, na hora de fazer as conclusões, tá? E aí, tá, como eu disse, a minha recomendação talvez, não para o TCC, viu? Você não vai mais mexer nisso, não. Seu TCC agora você vai só revisar, né, coisas pequenas para você poder entregar e se formar, né? Entendeu? Tá? Um outro aspecto também dos teus dados, né, que eu senti, assim, uma fragilidade, é quando você traz os depoimentos
de professores e estudantes, tá? Não ficou muito claro o critério que você usou para escolher esses depoimentos, por que é que foram esses depoimentos, entendeu? Tá? Porque você, né, vamos pegar 25 professores, então você tem 25 respostas, né, às perguntas abertas desses professores. É lógico que você tem que escolher alguns, mas essas escolhas têm que ser baseadas em alguns critérios, entendeu? Tá? Então isso aí também, né, não ficou muito claro, tá certo? E segundo, que você não dá nome, né, ou pseudônimo, ou numeração, né? E você mesmo se entregou isso no teu trabalho. Eu não sei se você percebeu que o teu trabalho tu enviou ainda tinha umas marcas de revisão, né? E Foi. você mesmo fez a pergunta, será que eu tinha que ter dado pseudônimo? Aí eu disse sim. Coloquei aqui, tá certo? Então, também será algo que poderia, né, você ter feito, se você ter deixado mais claro, tá certo? Tá? Vamos lá, tá chegando nas considerações. E aí, assim como eu senti falta de uma síntese no referencial teórico, eu também senti falta de uma síntese nos resultados. Você vai apresentando os resultados, e no final, num parágrafo, você tenta fazer isso, né? Eu acho que ficou pouco, entendeu? Eu acho que você teria mais ainda para falar antes de passar para a conclusão, tá certo? Então, isso foi o que eu mais senti falta. Acho que a sua conclusão está ok, dentro dos dados que você tem. Não acho que precisa, na minha visão, acho que não precisaria de mais, né? Tá certo? Mas é isso, tá? E como você mesmo citou, né? Que você ainda vai revisar as referências, né? Você colocou isso, tá certo? Não, no seu trabalho. Mas no mais, assim, como eu disse, parabéns, tá? Seu trabalho, eu gostei muito de ler mesmo, gostei de verdade, né? E que, de novo, desejo aí que você não pare aí, né? Continue aí seu trabalho, tá? E parabéns aí, estou aberta aí se quiser fazer alguma colocação. Muito obrigado, professor. Muito obrigado mesmo. Obrigado também por aceitar fazer parte da banca, né? Essa parte das referências eu coloquei que eu vou revisar, mas acho que só são duas que ficaram muito grandes e eu fiquei em dúvida se deveria ser só parte do nome ou se seria todos os nomes, o nome completo dos autores, né? Certo. É isso mesmo. Obrigado pelas colocações. Nada, que é isso. Soares, obrigada pelas suas colocações. A gente revisa tanto, né, Jonathan, que ainda foi com comentário. No final, ele fez realmente essa pergunta para mim, se identificava, né? Era até um domingo, e a gente estava, acho que se for a data, talvez seja um domingo ou um sábado. Falei, Jonathan, envia sim, né? E aí a banca vai falar, a gente muda, porque não é uma coisa, né? Aí eu até tinha dito, né? Porque ele aplicou o formulário, e a gente tem, né, uma sequência, né, aluno 1, aluno 2, aluno 3, aluno 4, né, aí professor 1, 2, 3, 4, aí a gente vai e coloca assim, né, professor 50, e a gente, ou 50 que não tem, né, professor 17, professor 13, né, e a gente explica isso na metodologia, né. É muito bom nesses momentos, né, de discussão teórico, eu também tinha percebido, mas nem falei para o Jonathan, né, essa parte crítica, né, dos nativos digitais, né, e eu até pensei em retirar, mas aquela coisa de correria, de finalizar o trabalho, não, vamos, né, vou deixar aqui, e aí a gente vai modificando depois, tentando modificar as partes, né, mais, que eu considerava assim, mais urgentes para finalizar o texto, né, mas vamos ter uma reunião, né, e tentar fazer todas as modificações. Mas essa coisa interessante da comparação, acho que a gente não queria comparar bem, a gente queria uma forma de organizar as informações no texto, né, para não ficar cansativa a leitura, né? Mas eu concordo, né? E acho que a gente até escreveu alguma parte nos resultados na metodologia dessa diferença, né, de resposta dos professores e dos alunos. Mas para um artigo, eu acho que a gente pode fazer só de um, né? Depois só do outro,
para publicar, né? Mas obrigada pela reflexão. Obrigada mesmo, professores, por Nada, que é isso. ter Obrigado pelo participado. convite mesmo. Adorei fazer a leitura. Agora eu vou chamar a professora Luciana para suas contribuições e apreciações do trabalho. E agradecer também pela parceria, né, por ter quebrado aí esse galho, a conclusão do trabalho do Jonathan. Imagina, Raquel, eu que agradeço. Nossa, eu fiquei muito feliz de ter sido convidada para a banca inicialmente, aí depois teve todo esse trâmite aí, né, de você não poder aparecer como orientador oficial, mas eu acho até bom eu esclarecer isso nesse momento, que o trabalho é todo mérito seu e do Jonathan, né? Então, eu estou aqui na realidade para poder contribuir com as minhas considerações através da leitura e querendo ou não, alguma coisa implícita, mas o trabalho foi desenvolvido por vocês e eu fiquei muito lisonjeada e muito honrada de ter podido fazer essa ponte de conexão aí. Fiquei até assim questionando a Raquel, falei assim, mas por que é que eu tenho que aparecer como orientador oficial? Né? Eu fiquei muito constrangida inicialmente, porque eu falei, nossa, não é justo, mas se é para ajudar, eu estou aqui nesse sentido, né? E agradeço demais o convite de vocês. Agradeço também as palavras do professor Aires, muito importantes, e eu concordo com quase tudo que ele colocou. É claro que a minha participação aqui vem no sentido agora de complementar algumas coisas que ele não citou, mas isso é normal mesmo, cada cabeça uma sentença e a gente tem olhares e interpretações diferentes, é isso mesmo. Então, eu espero também contribuir para o trabalho do Jonathan de uma maneira assim bem suave e entendendo que tudo que eu colocar aqui para vocês também não é desmerecer o trabalho que vocês fizeram até agora, muito pelo contrário. E sei também do pouco tempo que se tem para poder fazer as alterações. Então, algumas coisas que eu fiquei mexida com o trabalho dele é muito mais no sentido de pensar num trabalho futuro do que propriamente estar trocando agora nesse momento, porque não vai dar tempo de fazer. E mesmo que desse, eu acho que não caberia para esse trabalho, tá certo? Mas eu não posso deixar de falar aqui das inquietações que esse trabalho que vocês fizeram trouxe para mim. E isso é maravilhoso. Significa que o trabalho de vocês foi um trabalho assim realmente significativo. Então, eu vou tentar, na minha fala, expressar esses elementos. Primeiro, Jonathan, eu queria dizer para você que eu estou orgulhosíssima de você. Nossa Senhora, que trabalho gostoso de ler, né? Assim como o professor Aires falou, para mim também foi maravilhoso. Eu me debrucei na leitura e não queria mais parar de ler, e cada vez que eu dava continuidade, né, porque a gente tem que parar de vez em quando, né, dava continuidade, falei assim, poxa, mas que ideia interessante, mas que resultado significativo, mas muitas informações que para mim foram muito especiais, né, e como você trabalha comigo já faz algum tempo, eu falei assim, olha, estou vendo uma outra faceta do Robson, olha, do Jonathan, que eu não estava vendo até então. Então, meus parabéns para vocês, eu acho que vocês fizeram um excelente trabalho de TCC, eu acho que serve inclusive como exemplo, porque tem muita gente que fica meio perdida na hora da escrita, eu acho que foi super bem estruturado e que a escrita está mesmo muito fluida, também tenho essa compreensão e acho que assim o dedo da Raquel aí aparece a todo momento, então eu fico muito feliz, né, de estar fazendo parte desse grupo, né, de avaliação. Vou trazer aqui para vocês, então, alguns elementos, aí por isso vocês vão ver na gravação que eu coloquei, que vai aparecer o meu texto aqui, porque eu tô tendo que olhar, tá certo? Então, não se assuste depois, viu, Jonathan, quando você for olhar esse material.
Então, lá o professor Aires trouxe muitos aspectos da introdução, eu concordo com todos eles, acho muito pertinentes, mas teve um momento que você falou sobre o solar, e você disse que o solar foi desenvolvido na UFC, e eu acho que seria muito legal se você dissesse que o solar foi desenvolvido na UFC pelo Instituto Universidade Virtual. Então, é só um detalhe, mas um detalhe super importante, porque você faz parte desse espaço específico dentro da UFC e ele precisa ser valorizado. Não que você não tenha valorizado, muito pelo contrário, eu acho que você valorizou bastante, mas eu acho que nesse momento também era interessante. Lá no texto da introdução, você escreve da seguinte maneira: busca-se identificar as ferramentas utilizadas por professores e estudantes e compreender como elas contribuem para estabelecer relações de diálogo e para construir o conhecimento de forma compartilhada. Quando você coloca esse busca-se identificar, mesmo que você não esteja dizendo que você está tratando do objetivo do seu trabalho, você, querendo ou não, dá a entender para o leitor que se trata de um objetivo. Então, eu recomendo que quando você traz esse trecho, você poderia mudar um pouquinho o texto para a gente não entender que é um objetivo, porque ele está diferente do seu objetivo geral, que é analisar as práticas e as percepções de professores, tá certo? E aí continua, né, seu objetivo geral. Então, só para te dar esse toque, porque às vezes a gente fica pensando, o objetivo dele é esse, mesmo que você não tenha dito explicitamente que se trata de objetivo, né? Muito bem. Então, quando você fala da cultura digital, eu achei que ficou muito relevante a explicação sobre a importância dessa cultura digital para o desenvolvimento do seu trabalho, e acho também que a compreensão de um lado negativo, que precisa de cuidados dentro dessa dinâmica comunicacional, é fundamental para a estruturação do seu trabalho. Então, acho que essa parte do referencial teórico ficou excelente, gostei bastante. Ele está todo estruturado assim, seu texto, né? Então, para mim fez muito sentido. Eu gosto de estrutura, gosto muito, e me deixa assim em paz na leitura do texto. Então, eu fico sempre vendo que tem um padrão estrutural e facilita muito. Então, acho que você teve muita propriedade em fazer isso no desenvolvimento do seu texto. Quando você fala lá sobre as tecnologias digitais de informação e comunicação, eu coloquei aqui, achei muito interessante quando você trata desses obstáculos para a utilização das TEDx, né? Então, para mim, vai ser muito útil o seu trabalho como referência mesmo. E a própria referência do Schumacher e Schumacher que você utilizou, para mim foi muito interessante. Eu falei assim, olha só, a gente fala muito, vê alguns trabalhos, mas o seu trabalho ficou tão bem estruturado e referenciado nesse sentido, que eu acho que eu vou pensar, né, não só o seu trabalho como os autores que você colocou também. Então, ele ficou estruturado, mostrando os elementos tecnológicos e metodológicos desses obstáculos que você colocou e que precisam ser considerados, né, na prática docente com tecnologias digitais. Muito bom. Lá no AVA, no ensino superior, você colocou assim, para Silva e Paiva 2023. A falta de um design instrucional coerente pode transformar o AVA em um labirinto de informações capaz de gerar desmotivação e evasão, em vez de promover a construção efetiva do conhecimento, lá na página 26. Então, eu concordo plenamente com a sua citação e eu acho que ela foi muito bem escolhida para estar aqui. Eu queria só complementar que esse obscurantismo que você citou aí pelos autores, ele não se deve apenas a um problema de design instrucional, mas pela falta de um AVA mesmo bem estruturado do ponto de vista computacional. Então, é muito comum os problemas eles virem para os aspectos pedagógicos e a arquitetura da informação e da computação não serem levadas em consideração. E aí, como você trabalha com essa linha de ação, eu diria assim, que tem a ver com esse lado computacional, acho que você poderia destacar também esse aspecto do AVA ter essa problemática também porque ele foi pensado computacionalmente para ser como ele é. E essa é uma crítica que eu acho bastante válida e tirar um pouco, não digo nem tirar, mas equilibrar um pouco essa compreensão, digamos assim, vou chamar essa palavra, uma deficitária dos ombros
dos aspectos pedagógicos, porque toda vida que a gente vai criticar, a gente tem que falar que o problema é a educação, que o problema é o professor, que o problema é o professor, que o problema está em várias coisas que nós sabemos que realmente acontece, mas que também não é só por isso que acontece. Então, esse é um aspecto que para mim é relevante. Então, eu achei ótimo você colocar mais para frente a importância da questão estética do AVA para o acolhimento cognitivo. Lá no referencial teórico também você fala lá do uso de ferramentas de comunicação online no ensino superior. Então, como a leitura é linear, né, o leitor ele tem essa fragilidade, eu diria assim, eu só descobri a crítica à comunicação nesta subseção aí. Então, achei fantástico quando você fez esse levantamento. Você fundamentou muito bem o problema da comunicação do e-mail, dos AVAs, colocando a preferência da comunicação em meios informais, mas que também tem obstáculos a serem superados. Então, o texto também está super organizado, essa conexão entre definição, como é estruturado e organizado, os aspectos positivos e negativos, para mim ficou sensacional. Como falei, me deu uma paz assim para poder ler e tem uma padronização que me ajuda. Então, eu até coloquei assim, ó, eu tenho certeza que o dedo da sua orientadora está aí, né? Eu achei aqui, fiquei, ó, Raquel, genial, né? Fazendo aí essa estruturação com você. Então, acho que ajuda muito quando a gente tem um orientador parceiro, uma orientadora parceira que abraça aí as nossas ideias e que ajuda a gente a crescer. Eu acho que a Raquel fez muito isso com você. A gente vê a Raquel em muitos momentos no seu texto. Muito bacana. Lá na metodologia, na página 39, quando você diz assim, que o questionário dos professores tem 19 questões, eu acho que é interessante você acrescentar, e é uma coisa bem simples de fazer, quantas questões são abertas e quantas questões são fechadas no seu questionário. Eu sei que a gente pode descer lá no apêndice, olhar, mas fazer esse pequeno detalhamento é relevante. Preciso dizer como é que é a situação das questões fechadas, né? Com uma opção de escolha ou com mais opções de escolha, né? Isso também é importante, tá bom? Foi, para mim, importantíssimo você captar o perfil dos participantes com a aplicação dos questionários, porque uma coisa, principalmente porque o seu público foi pequeno, e como você vai fazer uma análise em cima disso, então uma coisa é você analisar um público com esse perfil, outra coisa é analisar com um perfil um pouco maior, ou outro perfil, então fica bem caracterizado que os seus dados estão vinculados e relacionados a esse público específico. E aí, mais para frente um pouquinho, você vai falar das ferramentas utilizadas, das finalidades de uso, das vantagens percebidas e dos desafios e limitações, e eu entendo como se fossem as categorias de análise que você utilizou. E no texto que você desenvolveu para poder falar sobre esses 4 elementos, me trouxe algumas dúvidas. E aí, eu acho que valeria também uma padronização que não é difícil de fazer. Então, lá nas ferramentas utilizadas, você coloca assim, ó, quais recursos digitais são empregados pelos participantes? Aí eu fiquei, em qual contexto? No cotidiano comum ou no cotidiano acadêmico? Ou então só nesse viés acadêmico? Então, nas ferramentas utilizadas, eu entendi que tudo que você fez foi no contexto acadêmico, mas na escrita é importante que isso fique explícito. Então, isso vale para tudo. Finalidades de uso, aqui você colocou assim, como esses recursos são utilizados no cotidiano acadêmico, então você deixou isso explícito, mas nas ferramentas utilizadas isso não ficou explícito. E a coisa se agravou um pouquinho mais na frente. Então, vantagens percebidas. Benefícios associados ao uso da ferramenta. Em qual contexto? No cotidiano ou no acadêmico? E desafios e limitações. Principais dificuldades enfrentadas no uso cotidiano da ferramenta. Mas que cotidiano é esse? É no cotidiano da vida comum, no cotidiano acadêmico? Então, como em cada categoria, digamos assim, você não trouxe uma definição explícita, com exceção das finalidades de uso,
eu recomendo que você coloque isso bem explícito para dizer que tudo se trata nesse acadêmico, tá certo? Então, até coloquei assim, por que vocês optaram nos desafios e limitações em relação ao cotidiano e não em relação ao trabalho ou estudo no ensino superior? Então, se me trouxe essa dúvida, significa que é importante a gente olhar novamente esse trecho, né, para deixar tudo bem padronizado, esclarecido, para que outro leitor não tenha a mesma dúvida, né? Então, coloquei aqui da recomendação da padronização, e tem uma outra padronização que eu acho interessante, até o professor Aires colocou essa questão também, mas eu vou trazer em relação ao uso dos termos recursos e ferramentas. Então, a gente viu também que existem outras palavras que estão sendo colocadas no texto, mas eu recomendo que você escolha uma delas e utilize. Na filosofia da tecnologia, o termo ferramenta, ele tem um significado que está vinculado a um artefato tecnológico que causa impacto. Então, um martelo seria uma ferramenta, alguma coisa que você usa para bater seria uma ferramenta, tá certo? Então, você utilizou no seu trabalho ferramenta com outro significado, que é o que o senso comum faz. Então, geralmente a gente fala que qualquer artefato tecnológico é uma ferramenta. E, ao mesmo tempo, utiliza o termo recurso. E lá na filosofia também, quando a gente vai olhar para Heidegger, por exemplo, recurso está muito vinculado com aquilo que tem serventia para um mundo capitalista, um mundo do capital mesmo. Então, a gente pode falar do rio como sendo um recurso, que é um recurso hídrico, porque vai servir para se ganhar em cima desse recurso. Existe a palavra recurso humano, que também tem esse significado. Então, a meu ver, precisa ter uma padronização. Quando eu olhei nos apêndices e vi que as perguntas do questionário sempre vinham em função das ferramentas, então eu recomendo que você continue com a ideia de ferramenta para não destoar daquilo que você já fez na utilização dos questionários, tá certo? Então, eu acho que essa é uma coisa importante que você poderia se debruçar um pouquinho para fazer esse ajuste. Houve uma repetição da informação de como foi realizada a análise temática antes do quadro e após o quadro, tá certo? Então, lá na metodologia, dá uma olhadinha para que, se tiver repetido, de fato, como eu acho que eu percebi, você pode suprimir algum parágrafo para não ficar dizendo a mesma coisa, tá bom? Mas é uma questão só de pincelar e verificar se realmente essa minha compreensão faz sentido, né? Porque às vezes a gente lê e acha que tá de um jeito, quando na realidade quando a gente vai reler tá de outro. Então isso pode acontecer também. Lá em resultados de discussão, na página 45. Desculpa, não. Aqui não preciso comentar, era só uma anotação minha, desculpe. A gente vai mesmo lá para a parte de ferramentas de comunicação utilizadas por professores e estudantes. Então, lembrar apenas que a fonte de quadros, tabela e gráfico precisa ter ano de produção entre parênteses. Geralmente, a gente coloca, e eu vi que na maioria das vezes você colocou. Então, verifica se essa informação que eu estou te passando é realmente fidedigna, se precisa ter o ano mesmo, e se precisar, dá uma varredura no teu texto e aquilo que não tiver ano você coloca. Eu concordo com a sua conclusão sobre análise, comunicação híbrida, divisão funcional de ferramentas digitais, mas esse elemento aqui me suscitou um pensamento assim, daqueles que a gente reflete, né? Então, não precisa ser para agora, mas eu enxerguei algo aí, talvez, que tenha uma curiosidade para você aprofundar na sua investigação futuramente, se você quiser se debruçar um pouco mais sobre isso. A preferência dos professores do SMD difere da preferência comunicacional dos estudantes, né? O que isso significa na prática? Então, eu vi assim que os alunos gostam muito de utilizar o Discord, mas os professores já não vão por esse caminho, vão por outro, né? Então, que impactos essa discrepância pode ter para a comunicação dentro do processo de ensino-aprendizagem, que seria outro aspecto? Então, são perguntas que levam a gente a pensar uma ampliação da pesquisa, e isso é maravilhoso quando a gente faz pesquisa. Se alguém está lendo seu trabalho e teve novas perguntas, é tudo que um pesquisador deseja,
que a gente não encerre a pesquisa aqui e que abra espaço para outras pessoas virem se debruçar sobre isso, né? Então, muito bacana. É sinal que você fez um trabalho de excelente qualidade. Lá em finalidades do uso de ferramentas, no quadro 3, eu achei assim que ficou sensacional, muito útil para os nossos trabalhos acadêmicos. Então, eu acho que vale muito a pena, no dia que você estiver escrevendo um artigo, você trazer à tona esse quadro aí para nos ajudar, né, na nossa caminhada acadêmica e de pesquisador. O professor Aires falou, e eu concordo plenamente com ele, que a gente precisa utilizar código na fala dos professores e dos estudantes, principalmente no seu caso, para saber se são os mesmos professores que você destacou no seu texto, ou se são professores diferentes, estudantes diferentes, se você trouxe uma diversidade, e como ele falou dos critérios, também concordo, né? Que seria interessante a gente saber como foi que você fez essa escolha. Mas se esse elemento for muito demorado para fazer, então não há necessidade agora. Mas eu acho que o código dos professores e estudantes vale a pena. Pronto. Lá nas vantagens, na página 62 e 63, no quadro 4, eu senti falta de você mostrar as vantagens para professores e estudantes separadamente. Apesar de ter interconexões, acho que seria muito útil a gente ter essa compreensão individual, principalmente ressaltando essa questão também que o professor Aires falou sobre o número de alunos e de professores serem relativamente diferentes, né? Então, mas, no geral, eu acho que as vantagens foram muito bem apresentadas e justificadas, como todo o seu movimento aí dentro da monografia, né? Com uma lógica constante, padronizada, sempre apresentando uma conexão com o referencial teórico. Excelente. Aí nos desafios, né? Como você está apresentando seus dados estatísticos, sempre com uma casa decimal, aqueles cuja primeira casa decimal é 0 também precisa ter esse elemento explícito, tá certo? Então, por exemplo, você coloca assim, tipo, 34,4, super tranquilo, beleza. Mas quando você coloca 16%, como você está usando sempre uma casa decimal, eu recomendo que você troque o 16% por 16,0%. Por incrível que pareça, esse zero aí, ele é um número significativo. Então, ele tem um motivo de ser e de existir, né? Quando a gente coloca 16,0, a gente entende que o 6 é realmente um 6, ele não é um arredondamento, então isso é importante. E aí vem um assunto polêmico que eu vou colocar aqui para vocês, né, para a gente até refletir um pouco, e vou citar, né, o seu texto da página 70, que você diz assim, ó, que é lá no final dos resultados. Portanto, os resultados confirmam a eficácia da comunicação no ensino superior. Confirmam que a eficácia da comunicação no ensino superior não reside na sofisticação do software, mas na capacidade do docente de mediar esses recursos, estabelecendo limites éticos e diretrizes claras que evitem a dispersão e a sobrecarga informacional. Muito bem. E aí, eu fico um pouco preocupada com essa afirmação, no sentido de que quando a gente vai trabalhar com educação, muitas coisas recaem nos ombros dos professores, mas muita. Porque isso não funciona, né? Porque o professor não faz o seu trabalho adequadamente, porque ele não tem uma formação adequada para fazer esse trabalho adequadamente, porque mil coisas, né? Que o professor não pode fazer ou não. Tudo bem aqui? Tá funcionando, né? Ok. Então, muitas coisas que o professor tem a responsabilidade e tudo fica nos ombros desse profissional, né? Então, eu concordo com o que você disse lá. Acho que o professor, sim, tem responsabilidade. O estudante, sim, tem responsabilidade. Mas eu fico me perguntando, onde é que está a responsabilidade da instituição? Porque muitas vezes o professor não faz, não é porque ele não quer. Ele não faz porque ele não consegue fazer. E aí ele não consegue fazer porque ele não tem infraestrutura para fazer, ele não tem, digamos assim, um apoio, um amparo de algo maior,
do que ele para poder fazer. Às vezes é uma lei, às vezes é uma diretriz, às vezes é a cultura do lugar onde ele está. Então, muitas vezes o professor fica de pés e mãos atados porque ele está dentro de um contexto que não permite que esse professor atue de uma maneira diferente. E aí eu acho que dentro do seu trabalho valeria a pena você colocar nesse finalzinho da conclusão um elemento que pudesse trazer essa responsabilidade da instituição à tona. O seu trabalho traz dados que, para mim, evidenciam uma denúncia desse aspecto. Então, os professores, por exemplo, mais antigos, por que não usam o Discord? Ou o que é que eles falaram sobre esses aspectos que são difíceis da existência deles como professores dentro da instituição? E eu acho que esses elementos poderiam vir no seu trabalho e, nessa conclusão, você equilibrar um pouco essas ideias. Tem os estudantes que têm a sua parcela de contribuição na comunicação, tem os professores que também têm, mas a instituição também tem. Então, em que momento, por exemplo, no seu trabalho, a gente vê que os professores veteranos não usam o Discord, mas em que momento a instituição ela faz uma formação de professores na qual eu posso aprender a utilizar o Discord, ou eu tenho essa possibilidade de alguém estar me ajudando a pensar que o Discord é um artefato tecnológico que vai me ajudar na comunicação com esses estudantes do SMD. Então, eu acho que é um elemento muito forte e importante para ser pensado no seu trabalho, né? Nem que seja com uma frasezinha ao final, mas que também daria pano para manga para você fazer um artigo sobre isso. E é a gente só jogando artigo em cima de vocês, né? É bom que o professor Aires trouxe duas propostas, eu estou trazendo uma terceira, tá bom? Lá na conclusão, então, na página 71, geralmente a gente acaba não utilizando o termo conclusão, mas considerações finais, porque dá a ideia de uma continuidade da pesquisa, mas é uma coisa que você pode conversar com a Raquel e ver se vale a pena trocar mesmo, ou se é uma obrigatoriedade do SMD colocar conclusão, também tem esses aspectos, né? Mas é só um detalhe. Tem um aspecto que você colocou também, e eu vou citar você, né, que está escrito assim: não se pode presumir o engajamento automático ou a eficácia da comunicação com base apenas na familiaridade dos estudantes com o ambiente digital. Concordo plenamente. Mas eu acrescentaria essa crítica que você fez também à figura do professor. A familiaridade não é apenas dos estudantes, mas também dos professores. Então não dá para presumir a mesma coisa, né, com só imaginando que o professor vai ter familiaridade com aquilo ou não. Então, eu acrescentaria esse aspecto. Senti falta, lá nas considerações finais, apenas de você dizer o que você pretende fazer com os resultados da pesquisa. E eu juro para você que eu fiquei assim, que nem uma formiguinha. Falei, nossa, no dia que ele for apresentar para a coordenação da SMD, eu quero estar lá para ver, né? Então, você pretende apresentar esses dados para a coordenação da SMD? Porque seria muito legal se você pretendesse, entendeu? Seria muito bom, né? Fora que eu acho que essas pretensões você poderia deixar bem explícitas, né, nas suas considerações finais, na sua conclusão. Então, assim, você pretende publicar em algum lugar, né, algum local? Você pretende dar continuidade a esse tipo de estudo? Eu acho que os dados são muito relevantes, tudo que você trouxe, e não podem ficar limitados apenas ao TCC. Então, eu também recomendo que você extraia daí dados para vocês escreverem artigos, porque vale muito a pena. Então, eu termino aqui a minha fala, agradecendo a Raquel, a você, Jonathan, por essa oportunidade de aprender, porque a gente lê um trabalho tão bom desse e aprende tanto, e ao mesmo tempo por esse momento de reflexão tão profunda que o seu trabalho suscitou em mim e fazendo conexões já com aquilo que a gente desenvolve lá no Laboratório de Tecnodocência. Então, muito obrigada por essa oportunidade e eu espero ter contribuído aí minimamente, né, com alguns aspectos que podem ser incorporados diante do trabalho que vocês ainda têm para essa finalização, né, até a data prevista, tá bom? Então, muito obrigada mais uma vez.
Obrigada, professora Luciana. Suas contribuições foram maravilhosas. Gente, eu adoro esse momento de banca. Eu tenho vontade de só estudar. Eu estou no momento de licença de estudos, né? De pós-doutorado. Meu Deus, eu gosto demais de ficar assistindo a aula sem ter que ficar falando. Ficar assistindo os grupos de estudos, só aprendendo, como eu fiz agora também aqui. Como eu tenho feito nesses meses, né? É um momento que a gente aprende muito, porque a gente está aberto, né? Assim, a ver outras possibilidades, né? A estar no lado de aprender, isso é muito bom. Né? Mas antes de falar mais, queria saber se o Jonathan quer comentar alguma coisa das observações da professora Luciana. Verdade. Ela perguntou se eu pensei em apresentar para a coordenação. Eu ainda não pensei nisso. Posso até pensar se, com a reunião com a Raquel mais tarde, se tem como fazer isso. Mas eu não pensei nisso. Sobre uma das dúvidas do quadro que a senhora tinha falado antes, acho que era no quadro 2, não, sobre as perguntas, a quantidade de perguntas abertas e fechadas, né? A gente meio que colocou no quadro 1, mas então seria bom colocar também no texto, assim, fora do quadro. Era essa a colocação? Então, eu achei, na hora da leitura, eu senti falta de ver essa numeração mesmo, né? Dizer assim, olha, dessas questões aqui, das 19, tantas foram assim, tantas foram assado, mas se vocês acham que o quadro está contemplando essa informação, então não precisa acrescentar no texto. Mas foi eu senti falta disso como leitora mesmo, né, do material, mas se vocês acham que no quadro é suficiente, para mim também está tudo tranquilo. Acho que é só isso mesmo. Obrigado, professora, por aceitar também, por aceitar participar da banca também. Significou muito para mim. Tem mais um aliado aqui do lado. Eu acho, sobre apresentar para a coordenação, né? Eu acho engraçado, assim, legal isso, né? Essa discussão, porque durante a escrita, eu acho que o Jonathan colocou alguma coisa, não sei se foi dele ou se de algum professor, cara dele. A coordenação, né? Dificultaram. Não, pelo amor de Deus, não vamos falar isso, não. A gente vai dizer que, né? O que é o que a coordenação fala também, né? Que é uma coisa que eu já briguei muito na MSMD, professores que trabalham mais de perto comigo sabem, né? Das dificuldades que a gente tem e teve, né? De continuar alguns desses diálogos, né? Usando, né? Agora não sei se fala ferramentas, recursos, você falou uma palavra, dispositivos, não sei, Lu, você falou agora no final. Artefatos. Não foi nem ferramenta, artefatos, Isso. Né? Que a gente não pode mais, assim, vocês viram no texto que a gente explicou por conta da lei, né? Algo que você falou assim, tem a lei que a gente não pode. Então, é isso que você falou, que a gente vai acrescentar no texto, que às vezes o que nos barra de aprender mais a utilizar essas ferramentas, né? São essas leis, dispositivos que embargam, e aí existe a coordenação que está aí para coordenar, né? Da gente não fazer essas práticas, né? E aí a gente, nos corredores, né? Está gravado, não vai ter nada, não. Que como, né? Utilizando aí da Bell Hooks, né? Ensinando a transgredir. De algumas vezes a gente precisa transgredir para mudar, né? E aí acho que esses dados, né? Refletem, né? Essas diferenças, né, desses dois sujeitos nesse processo de ensino e aprendizagem, né? E você falou uma coisa que eu até ia digitar, não vou digitar, porque não vai atrapalhar o raciocínio, a gente podia escrever uma resenha desse dado especificamente, como que os alunos querem o Discord, né? A maioria dos alunos que responderam ao questionário, né, querem o Discord, e dos professores mais velhos, né, não usam. Eu sou a pública mais velha, assim, veterana do curso de Sistemas e Mídias, que eu estou há 17 anos, e que não uso o Discord, e que não uso o WhatsApp para se comunicar, né. E aí, assim, trazer essa reflexão
E aí é uma coisa, pessoal, a gente dá a mesma componente, né, que é a disciplina de cognição e tecnologias digitais, e os bolsistas, né, eles cuidam dessa parte do Discord, porque os alunos gostam e querem, mas a gente não está lá no Discord, né? E eu nem quero estar, porque é tanta forma de se comunicar, né? Só o cigarro, eu já estou ficando bem, gente. Imagina o WhatsApp. Tem amigas minhas que faz grupo de WhatsApp nas disciplinas. Eu não tinha a menor saúde mental de abrir WhatsApp. Porque o WhatsApp... Imagina uma turma de 60 alunos. Que a cognição está na nossa... O celular está aqui, quase embrenhado, né? A gente vê... E turmas pequenas vai, né? A gente abre o celular, se mistura o pessoal, o profissional, né? Então, aí chega o WhatsApp, a gente, por exemplo, agora, deve acontecer com vocês, eu abro o celular para ver uma coisa, aí já vejo o outro, o que é que eu ia ver? As coisas nos atravessam, né? Então, quando eu falei resenha, porque é uma reflexão, né, muito interessante, a gente pode ver uma revista que traz essa reflexão de prática docente com essas, né, eu vou anotar a palavra, viu? Artefato, né? Artefatos, né? A gente pode chamar esse tipo de linguagem um artefato? Não, né? E fica para a resenha, né? Como que essa linguagem, hoje em dia, com essas ferramentas de WhatsApp, Discord, né? Atravessam nossa prática e faz até, muitas vezes, não só isso, a gente adoecer, né? De tanta informação, de tanta comunicação. Eu acho que tem duas sugestões aí, a partir da fala da Luciana. Isso aqui não tem nada a ver com sua banca, não, viu, Jonathan? Você já está aprovado seu trabalho e tal, mas eu acho que suscita aí essa conversa. Primeiro, a ideia da Luciana de apresentar para a coordenação, uma alternativa seria fazer um sumário dos resultados, né? Em forma mesmo de slides, entendeu? Coisa fácil de ler, né? Rápida, pegando assim os principais pontos e circular. Gente, isso aqui foi um trabalho feito pelo Jonathan, aqui são resultados que eu acho que vale a pena a gente olhar e refletir, divulga, entendeu? A maneira de assim, a pessoa pode olhar e dizer assim, eu acho que eu discordo e tal, mas está lá, né? É o resultado de pesquisa, você pode discordar, mas ele está lá, ele não deixou de existir. A outra coisa, e aí não depende de nós, é uma coisa que eu sinto muita falta, né? Por exemplo, a universidade agora está fazendo aqueles seminários de integração pedagógica, sempre na primeira semana, né? Mas, por exemplo, eu sinto que as unidades acadêmicas podiam ter a sua própria, né? Assim, para discutir questões mais específicas do curso ou dos cursos, né? E aí esse tipo de trabalho seria excelente para ter uma discussão, né? Porque, de novo, é um trabalho de pesquisa, né? Com professores e alunos do curso. Então, os resultados têm uma significação muito grande, né? Não do ponto de vista estatístico, mas você ressoa em relação a isso, né? E eu acho que a última reflexão também vem da fala da Luciana, né? Quando ela, lá no final, pegou muito bem, assim, as conclusões não podem jogar isso tudo para a gente, para nós, professores, né? Porque a instituição também é responsável. Aí você diz, por um lado, a instituição diz assim, precisamos interagir com os alunos de diversas formas, né? Mas a gente, de novo, não tem se integrado num ambiente acadêmico, né? Então, aí o trabalho do Jonathan diz, aí eu tenho que usar o Cigar, o Solar, o Discord, o WhatsApp, quantas ferramentas, né, artefatos diferentes aí eu vou ter que usar para me comunicar, né? Então, isso também dificulta, né? Então, ao invés da instituição, e aí a crítica não é só ao UFC, né? Porque isso acontece em várias instituições, dizer assim, nós podemos usar algo que é integrado, por exemplo, ao Cigar e que funcione dessa forma e que sobrecarregue menos os professores, entendeu? Então, pensar isso estruturalmente, né? E não simplesmente jogar isso, né, para os professores, sabe, resolverem. Né? Então, tudo isso é reflexão. Olha aí, mais artigo aí para você escrever. Projeto de mestrado, Jonathan, não sei se está no seu horizonte aí, mas tudo isso é projeto de, né?
projetos futuros aí que você pode pensar, sabe? Sim. Inclusive, Fora que tem um detalhe, né? Porque o SIGA, ele já está tão obsoleto que a gente não consegue Claro. mais fazer alterações, né? Isso. Não, eu tô falando não é do SIGA, eu tô falando assim, né? Por exemplo, existe uma nova versão do SIGA, né? Que a UFRN usa, Isso, que a gente não usa, isso. né? Ou será que a gente não pode pensar? Porque às vezes a gente planeja uma coisa para hoje, mas eu estou pensando no futuro, né? Será que a gente não pode pensar num outro sistema? E que sistema seria esse, né? O Discord. Não, é porque assim, Tô brincando. Discord é muito bom para os estudantes, mas você poderia ter algo, né, com funcionalidades semelhantes integrado ao próprio ambiente acadêmico, né? Jonathan, olha aí, o pobre coitado doido para falar aí. Inclusive, teve professores e alunos também que falaram isso, que seria bom ter um aplicativo que integrasse tanto o SIGA, que tivesse essas funcionalidades de mensagem instantânea, né? Para conectar tudo em um único só lugar e impedir esse uso simultâneo de ferramentas, né? Artefatos. É isso. Gente, muito obrigada pelas reflexões, né? Assim, também as sugestões de vocês, assim, faz a gente querer, né? Mas a gente vive num sistema tão louco que a gente vai ajeitar essas coisas, aí vamos entrar de férias, né? E aí, quando volta, né, a gente tem que já vem outras disciplinas, né? Os componentes, vocês que estão dando aula, mas eu que vou dar aula lá em Brasília em agosto. Olha aí, que coisa boa. Oh, beleza. Isso. Acho que a Raquel caiu. Eu acho também. Voltou. Voltou. Oi, voltei. Eu fui limpar meu mousepad e saí. E bateu sem querer. Sim. Isso vai nos Veja, impedindo. Raquel, a gente quer assistir tua aula lá em Brasília. Tu tem que convidar a gente. Eu convido, vocês querem ir, mas tem Ora, que ir. se eu não quero. Eles não transmitem online, gente. Vamos assistir, Lá, vamos lá coisa para Brasília assistir tu dando aula lá na UNB, coisa mais chique. Eu tiro foto, mano, pra vocês. Mas vai ser bom. Eu tô gostando muito, aí a gente marca um café, né? Pra falar depois. Então, o que é que eu tava falando aí, gente? Essa coisa como nos atropela, né? E eu estou falando isso porque eu também estou começando a pensar na minha escrita na minha defesa de titular. Lu, quando é que você vai fazer? Eu adorei a O meu ainda tem uns passos pela frente, porque eu terminei o doutorado depois, né? Então, eu ainda tenho lá, deixa eu dar uns 4. Agora que eu vou fazer para associado 3 ainda. Vai demorar um pouquinho. Certo. Mais Pois 4 anos, pelo como menos. essas coisas nos atropelam, né? E pensando assim nas nossas práticas, né? E aí, falando de dados, semestre passado, já faz um ano, a Luana, professora da banca, defendeu dados de alunos egressos, sistemas e mídias, a diferença, né, das mulheres e dos homens, né, que se formaram. E aí era para a gente fazer o sumário e tudo, para apresentar. A gente não faz, né? Quantas coisas a gente quer fazer, né, que não faz. Mas vamos, Jonathan, você pode me aperrear pós-defesa, tá? Por favor. Pós-formatura, sempre que você quiser, tá? Para a gente escrever outras coisas, né? Foi muito bom te orientar nesse processo mesmo, viu? E eu gostei muito do seu tema e obrigado por ter me convidado aí, pela confiança do seu interesse de pesquisa, tá? Agora a gente vai pedir, né, que você saia e o seu Thales... Ei, Raquel, antes do Jonathan sair, eu tenho uma pergunta. Eu quero saber que aplicação foi essa que ele usou, que ficou o cronômetro aqui na tela. Eu adorei. Eu também não sei, acredita? Quero aprender a usar. Tu não sabe, não? Eu entrei aqui, mas é do Meet, é? É do Meet. Foi a Luciana que usou. É do Meet. Eu não sei, para mim é novo também. E deixa eu ver se sou eu a pessoa que tem que clicar aqui. Não sou eu. Eu sou o apresentador. Quem foi que criou o link? Fui eu. A senhora tem conta da instituição aqui? Do virtual. Acho que é por causa disso, porque quando eu entrei há pouco, antes da reunião, eu estava estranhando, não tinha isso. Eu também estou vendo agora, por isso que eu perguntei, fiquei curioso. E eu também, eu não sabia não, também tudo é novo. Vou procurar depois. Sim. Era só isso, desculpa. Pronto, não, tranquilo.
Aí, Jonathan, quando for para você entrar de novo, né, vamos seguir aqui, né, o cronograma, a gente vai discutir o seu trabalho, dar um parecer, e a gente pede para você voltar. Eu falo contigo no WhatsApp, aí tu pede para o Thales voltar de novo também. Tá bom. Viu? Fica atento no WhatsApp, daqui a pouquinho a gente te chama. Tá com o sol na mão. Até daqui a pouco. Obrigada, Thales. Tchau, gente. Pronto. Aí pode parar a gravação, né, Luciana? Pode, Agora? vou dar um pause aqui, ainda bem que você lembrou, porque eu já ia. Só um segundinho. Né, vamos dar prosseguimento ao protocolo. Vou ler aqui a sua ata de defesa, certo? Então, vamos lá. A ata de avaliação do trabalho de conclusão de curso, realizada às 14 horas do dia 30 de junho de 2026, no curso de bacharelado em Sistemas e Mídias Digitais, diurno, do Instituto Universidade Federal, na Universidade Federal do Ceará, do aluno Jonathan Oliveira Silva, matrícula 509013, tendo como título Ferramentas de Comunicação Online no Ensino Superior, Práticas e Percepções de Professores e Estudantes do curso Sistemas e Mídias Digitais. Constituíram a banca examinadora os professores doutora Luciana de Lima, doutor José Aires de Castro Filho e doutora Raquel Santiago Freire. Após apresentações e observações dos membros da banca avaliadora, ficou definido que o trabalho foi considerado aprovado com a nota 10. E o aluno deverá os ajustes propostos e entregar a versão final do trabalho, a fim de lançar a nota no sistema. Eu, doutora Luciana de Lima, orientadora, lavarei a presente ata e segue assinado por mim e pelos demais membros da banca examinadora. Parabéns, John. Parabéns. Agora você vai poder se formar, né? Só faltava isso? Isso, graças a Deus. Graças a Deus. Mande foto da sua formatura lá na Concha Acústica, tá certo? Sim, em agosto vai Quero acontecer. ver você com a beca, todo bonito. Eu acho que eu vou estar lá nessa formatura, porque se der certo, acho que a minha sobrinha vai se formar, a Mariana, né? Olha. Aí eu vou assistir, com certeza. Eu vou lá, Excelente. Parabéns, viu, Jonathan? Muito merecido, viu, esse prêmio aí, parabéns, depois de tudo que você fez, viu? Muito, muito legal, gostei muito. Parabéns. Obrigado, gente. 3 semestres suados, não foi fazendo esse trabalho. Finalmente rendeu alguma coisa. Obrigado. Muita coisa boa. Eu achava, assim, eu achava antes que esse trabalho não era tão relevante, o curso, né? Por isso que eu não estava tão confiante assim, mas depois que vocês estavam conversando aqui entre vocês, da forma que escalou com o que vocês falaram, eu senti, vai. Olha aí, viu? Sim, muito importante, os dados legais, muito bons, e aí eu, né, como os professores recomendaram, vamos ver. Então, me aperrei, né, de escrever, de publicar, tá? Se você quiser prosseguir a carreira acadêmica, publicação é muito importante, certo? E aí a gente faz isso, convida os professores também, dependendo se tiver uma revista ou congresso que aceite, né, 4 autores, porque hoje é tudo muito limitado, tudo diferente, né? Certo? Tá, Jonathan? Então, parabéns, gostei muito mesmo também de acompanhar você nessa jornada, tá? Obrigado pela paciência, professora. É isso, querido. Vamos fazer os ajustes, viu? A gente ainda vai ter essa semana de conversa. Agradecer mais uma vez, né, meus amigos, professores, colegas, professora Luciana, professor José Aires. Muito obrigada. Nada. Quando tiver ok para assinar, é só avisar, viu? Pronto, ok, tá, Jorge. Já vou mexer e já aviso para vocês. Tá ótimo. Tchau, muito tchau, obrigada gente. Parabéns também. mais uma vez, Jonathan. Bom jogo, gente. Tchau. Tchau, gente. Tchau, Jonathan. Fique bem, viu? Tudo de bom, gente. Beijo para vocês. Parabéns. Obrigado.